Olá, tudo bem? Graça e paz, aqui é o Bispo Jean Carlos. Ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, próximo ali, o versículo 38, aconteceu um fato que muito me chama a atenção. É a história de Davi, que muitos já conhecem, aquele jovem que toma uma decisão de ir e derrotar o gigante Golias, porque o povo estava sendo afrontado, o exército de Israel estava sendo afrontado por esse gigante que sempre estava desafiando o exército de Israel. E Davi era um pequeno pastor de ovelha, não tinha experiência com batalha, com guerra, era o mais novo da casa do seu pai, filho de Jessé, cuidava do rebanho, das ovelhas, mas os seus irmãos sim estavam lá em batalha, tinha toda essa experiência. Mas Davi sequer tinha alguma experiência, até porque a Bíblia relata, e segundo a história confirma, era um garoto de pequena estatura. Mas, resumindo, ele quando vai lá na batalha, levar, digamos, a merenda dos seus irmãos, ele vê essa cena. Ele vê Golias desafiando o povo, o exército de Israel. E ele tomou para si aquela dor. Aquilo de fato mexeu com a sua moral. E quando então ele resolve desafiar esse gigante. Mas resumindo aqui, até que todos aceitassem isso, o rei Saul aceitasse isso, o rei então concordou e falou para ele: então vamos fazer o seguinte, Davi, você vai vestir a minha couraça, você vai vestir a minha armadura, você vai carregar a minha espada, você vai colocar o capacete, totalmente equipado como um soldado deve ser. Aí sim você vai lutar contra esse gigante. Mas por ali pelo versículo 38 em diante, vai dizer que Davi, ele não se adaptou com aquela vestimenta. Todo aquele material bélico daquela época que estava sobre Davi, armadura, espada, couraça, capacete e tudo mais, Davi não se adaptou com aquilo, ele não deu certo para ele, porque ele não estava acostumado com aquilo. Aonde ele toma a decisão de deixar aquilo ali e enfrentar Golias através da sua própria experiência, da sua fé em Deus. Não tinha como ele ser o que os soldados eram. Não tinha como ele se portar como os soldados se portavam, homens guerreiros, homens experientes de batalha. Eu quero explicar essa situação para você em poucas palavras, numa história. Presta atenção nessa história. Havia um sapo que ele, certa feita, ele encontrou com um búfalo. Ele olhou para o búfalo, ele admirou aquele búfalo, um búfalo totalmente robusto, forte, né? Bem mais robusto do que um boi. E ele queria ser igual ao búfalo. Então ele começa a se inflar, ele puxa o ar, se infla, e ele pergunta para o búfalo: estou do seu tamanho? E o búfalo diz para ele: não, claro que não. Então ele infla novamente, ele incha novamente, puxa todo aquele ar a ponto de flutuar. E aí, búfalo, eu estou como você? Pareço com você? Estou forte com você? O búfalo: não, de forma alguma você parece comigo. Aquele sapo todo arrogante, querendo ser, que queria ser forte igual ao búfalo, queria ser do tamanho dele. Mais uma vez, pela terceira vez, ele vai se inflar. E ele se infla tanto que ele não conseguia nem mais falar. E ele acena para o búfalo, né? Tipo: e aí, tô igual você agora, forte? O búfalo: xê, você tá longe de parecer comigo, de forma alguma. E aquele sapo, naquela ganância, querendo parecer ser o que ele era impossível ele ser, ele vai se inflar novamente. E pela quarta vez, quando ele começa a puxar o ar, ele explode, ele estoura, e era um sapo. Moral da história: seja você mesmo, seja o que você é. Talvez se Davi realmente batesse os pés e falou: não, então eu vou passar um tempo treinando, me preparando, porque eu quero usar a armadura de soldado, capacete, quero me equipar.
provavelmente ele não obteria vitória, porque eu aprendo que Deus ele quer, antes de mais nada, que a gente sejamos nós mesmos, que você seja você mesmo, que você use os seus próprios talentos, que você tem a sua própria capacidade. Você precisa acreditar na sua própria capacidade de vencer o obstáculo, na sua própria capacidade de superar o obstáculo, na sua própria capacidade, independente do seu grau de escolaridade, independente da sua cor, do seu tamanho, se você tem algum problema físico, se você anda numa cadeira de rodas, se você não anda, se você é gordo ou magro, enfim, eu acredito que você está me entendendo. Você precisa ser o que você é. Não adianta sermos aquilo que nós não vamos ser, aquilo que o outro é. Seja você. Paulo deixou bem claro isso para Timóteo: desperta o que há dentro de você. Dentro de você existe um dom, dentro de você existe uma capacidade, e isso que Deus te deu é seu. É através disso que você vai conquistar vitória, é através disso que você vai realizar o teu sonho, é através disso que você vai alcançar as mais ricas bênçãos na sua vida. Então não adianta a gente querer ser o que o outro é. A gente tem que aprender a ser a nós mesmos, a trabalhar com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, porque você foi capacitado por Deus em algo na sua vida. E eu não estou dizendo isso só para quem tem estudo, para quem tem faculdade, para quem é bonito, para quem é belo, para quem é viçoso. Estou dizendo isso para quem quer vencer na vida, independente da circunstância. Tá ok? Então seja isso, antes que você exploda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica com essa palavra como uma motivação para a sua vida. Tá ok? Grande abraço. Meu contato está aí na sua tela. Se precisar, estou à sua disposição. Sempre à sua disposição. Eu trabalho aqui em Piquete, na Praça da Bandeira. Sou motorista, taxista, um precinho maravilhoso para quem precisar do meu trabalho. Grande abraço. Minha oração é que Deus te proteja, Deus te abençoe e que você permita que Ele te use como você é. Abraço.